Fala galera, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo de Excel aqui no canal e nessa videoaula você vai aprender a como abreviar valores aqui no Excel de forma semelhante a esses que estão sendo exibidos agora aqui na sua tela. Mas antes disso, permita que eu te traga uma breve contextualização de o porquê que é importante às vezes você fazer esse tipo de abreviação aqui no Excel. Então eu vou rolar minha tela aqui para esse primeiro exemplo, onde a gente tem um relatório hipotético de faturamento de uma determinada loja num determinado ano, aí, contemplando desde os meses de janeiro até dezembro desse ano. E reparem, o faturamento obtido nessa loja está sendo representado aqui na nossa coluna C com números inteiros, né? E aqui à direita da nossa tela a gente tem esse relatório propriamente dito com algumas informações importantes, né? Como por exemplo, qual foi o mês de maior faturamento e o valor obtido nesse mês, qual foi o mês de menor faturamento e o valor obtido, bem como o somatório. Temos também um gráfico aqui de linhas mostrando, né, como que foi a distribuição desses valores no decorrer dessa série temporal. Só que verifique o seguinte, esses valores aqui eles costumam poluir um pouco, né, deixar o seu gráfico um pouco mais poluído visualmente, visto que em algumas situações aqui bem pontuais a gente consegue verificar que um valor está quase que sobrepondo ao outro. Verifique que aqui nos meses de outubro a novembro, o montante de vendas, né, aqui no mês de outubro, ele está quase que sobrepondo aqui o montante de vendas no mês de novembro. E se a gente for ampliar essa nossa análise aqui, não seria muito difícil de você verificar um ou outro mês aí que o número ia ficar sobrepondo totalmente o número do próximo mês, dificultando um pouco a visualização. Enquanto que nesse nosso segundo exemplo a gente tem esse mesmo relatório com a mesma base de dados, os mesmos valores, porém utilizando, né, esse formato abreviado de número aqui. Repare que a gente tem até um maior distanciamento dos valores aqui, né, no nosso gráfico e proporciona uma maior clareza visual. O nosso gráfico não fica tão poluído. E o porquê que é importante você aprender a fazer esse tipo de abreviação aqui no Excel? Porque dependendo do tipo de relatório que você vai emitir lá na sua empresa, dependendo do público que vai consumir esse relatório, é muito mais importante que você traga uma visão mais macro, por assim dizer, desses números do que você trazer uma visão tão detalhada. Então, geralmente relatórios gerenciais ou relatórios que você vai apresentar para a diretoria, para a alta direção da empresa, os executivos não querem ter uma visão tão detalhada ali dos números exatamente como eles foram concebidos. Eles querem ter uma visão um pouco mais macro do todo, né? Então, esse formato de número aqui ele é perfeito para trazer essa visão mais macro aqui do processo como um todo. Enquanto que esse formato padrão aqui de número você pode utilizar para alguns relatórios de nível mais estratégico e analítico, onde o público que vai consumir esse tipo de relatório é um público que precisa ter acesso a todos os valores de forma mais detalhada possível para tomar algumas decisões ali mais estratégicas um pouco. Mas antes da gente partir para a parte técnica aqui do conteúdo dessa videoaula, permita que eu me apresente para você que ainda não me conhece e está chegando agora aqui no canal. Muito prazer, meu nome é Wallace Martins da Silva e aqui nesse canal o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique agora aqui no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Aproveite também e já vai agora aqui na descrição desse vídeo, clica no primeiro link para você fazer o download do material dessa aula para você executar todo o passo a passo que eu vou te ensinar aqui agora. Beleza? Sem mais delongas, bora lá para o conteúdo então. E para a gente executar, portanto, o passo a passo aqui dessa nossa videoaula, eu vou sair aqui da nossa planilha de exemplo e vou para a nossa planilha mão na massa. E aqui na nossa planilha mão na massa, na minha coluna B, eu tenho os valores originais, né, os valores que eu quero formatar, e eu vou simplesmente replicar esses valores aqui em uma coluna à direita. Aliás, eu vou copiar essa coluna,
vou colar aqui à direita e eu vou fazer uma referência aos valores aqui que estão contidos na nossa célula à esquerda. Já já você vai entender o porquê disso. Portanto, o valor contido aqui na nossa célula C4 vai ser igual ao valor contido na célula B4 e assim para todas as demais imediatamente abaixo. Dessa forma, sempre que eu modificar um valor aqui na nossa coluna B, ele vai ser modificado automaticamente aqui na nossa coluna C. Isso é muito importante você entender, né, como que esse valor vai ser exibido, então, após a aplicação dessa nossa regra aqui que a gente vai criar agora. Então, para você conseguir, né, fazer essa abreviação aqui desse número aqui no Excel, a gente vai utilizar um formato de número personalizado. E para você fazer isso, você vai selecionar todo o intervalo de células que contém os valores que você quer personalizar, que você quer abreviar, e você pode navegar até a sua faixa de opções no menu página inicial. Você vai clicar aqui para expandir as opções de formatação de número. Então, ao clicar aqui, o Excel vai exibir para a gente essa caixinha aqui para você formatar as células, ou você pode simplesmente utilizar o atalho de teclado Ctrl mais 1. E é o 1 que fica imediatamente acima da tecla K aqui no seu teclado. Se você utilizar o 1 do teclado numérico, não vai funcionar. Feito isso, repara o seguinte, ele traz aqui algumas opções de formatação, quanto ao número, quanto ao alinhamento dos dados que estão contidos na célula, fonte, borda, preenchimento e alguns recursos de proteção do conteúdo dessas células. E aqui a gente tem as diferentes categorias, né, de números que você pode personalizar, que você pode formatar aí. E repare, nesse momento, o número que está configurado aqui é o formato contábil. E a gente vai navegar então aqui e selecionar a opção personalizado. E verifica o seguinte, a forma como o número ele é exibido aqui no Excel nada mais é do que o resultado de um código personalizado, um código de formatação que você atribui, ou ele já vem pré-configurado aqui de acordo com a categoria que você seleciona aqui, ó, entre geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico, texto ou algum formato especial. Então, aqui a gente tem uma pré-visualização, né, um exemplo de como esse número vai ser exibido na célula, a depender do código que você utiliza aqui. E a gente tem aqui, ó, no nosso campinho tipo, qual que é o tipo de formatação personalizada que está sendo aplicado para aquela determinada célula ou intervalo de células. E é justamente aqui que a gente vai fazer a nossa modificação, né? A gente vai modificar esse código de formatação aqui. Então eu vou selecionar todo esse código e vou apagar. Verifique que quando eu apaguei, o Excel já retirou o R e o cifrão aqui, né, que indica que aquele número estava formatado no formato contábil, está exibindo apenas o número aqui, né, da nossa primeira célula. E o código que eu vou utilizar é um código bastante simples. A gente vai fazer esse código juntos e depois eu vou te explicar a lógica por trás, né, de como que o Excel faz a leitura desse código de formatação. Sempre que você for escrever um código aqui no Excel de formatação que deva atender uma determinada condição que você vai estabelecer, você precisa iniciar a escrita desse código abrindo um colchete. E entre o colchete você vai explicar, você vai descrever qual que é a lógica que deverá ser aplicada no caso dessa sua formatação. Então, nesse caso, se o nosso valor for maior do que 999.999, feche colchetes, porque essa é a nossa lógica, desculpe. Eu vou abrir aspas, R, cifrão, fecho aspas, 0, vírgula. Aí eu coloco ou um zero, se eu quiser que ele exiba dois algarismos, né, duas casas decimais, eu insiro 2 zeros. Se eu quiser que ele arredonde na primeira casa decimal, eu insiro apenas um zero. Nesse caso eu vou colocar 2 zeros, 2 pontos, e você já vai entender o porquê desses 2 pontos, aspas duplas, M maiúsculo,
fecho aspas. E agora, caso ele não atenda essa condição, o que ele precisa fazer, né? Caso esse número não seja maior do que 999.999, ponto e vírgula, aspas duplas de novo, R, S, aliás, cifrão, fecho aspas, 0,00, 2 pontos, abro aspas de novo, aqui eu vou colocar um ponto, já você vai entender. Aspas duplas de novo, e agora o K. Esse M e o K nada mais é do que um prefixo aí, né, que é bastante utilizado, principalmente no mercado financeiro, para, no caso do K, para 1000 e no caso do M para milhões. Portanto, sempre que você vê um número lá, por exemplo, 1K significa 1.000. 1.2K é igual a 1.2 vezes 1000, no caso 1200. E agora eu clico em OK e a nossa mágica ela acontece, né? Então, para melhorar um pouco mais aqui, eu vou inserir lá no nosso código de formatação um espaço aqui entre o cifrão e o início do nosso número. Vou selecionar de novo aqui esse intervalo, clico em Ctrl 1 e eu venho aqui, ó, no R, depois do cifrão, insiro um espaço e depois desse cifrão também insiro um espaço. E verifique que aqui na nossa caixa de exemplo já está mostrando, né, como que o valor vai ser exibido de acordo com aquela formatação que a gente está atribuindo. Clico em OK e agora a gente tem aqui, né, um pequeno espaço aqui entre o cifrão e o início aqui do nosso número. Então, essa é a forma como você pode fazer, né, extremamente simples, esse código que você vai utilizar para abreviar esses números aqui no Excel e inserir esses sufixos, né, o K e o M. Repare, se o valor original era 650, quando você abrevia, ele vai ficar 0,65K, que é o mesmo que igual 0,65 vezes 1000. Ao clicar em Enter, 0,65 vezes 1000 é igual a 650. De forma semelhante aqui, temos 1.095.000, ao ser abreviado aqui, ele está exibindo 1.1 M, né? Ou algo próximo a 1.100.000. Mas o porquê que ele está exibindo aqui, né? 1.100.000, ao invés de exibir aqui algo próximo aqui, né? De 1.095 M. E é nessa parte que você vai entender qual que é a lógica por trás aqui dessa nossa formatação. Então, eu vou vir aqui na minha planilha lógica da formatação, que você pode navegar também para consultar sempre que precisar. Ou também eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você acessar um artigo que eu postei lá no meu blog sobre como que esse código de formatação funciona. Então vamos lá entender como que o Excel faz a leitura desse código de formatação que a gente acabou de inserir lá naquele nosso intervalo de células. Ele faz a leitura desse código de formatação tal como ele faz a leitura da nossa função C, que é a função lógica mais utilizada aí, né, por pessoas que trabalham com Excel diariamente. E caso você não conheça aqui da função C e queira aprender mais sobre a função C, eu vou deixar aqui no card para você acessar uma videoaula que eu já tenho aqui no canal sobre essa função assim que esse vídeo acabar. Então vamos lá. O que ele diz aqui, né, na primeira parte aqui da nossa expressão? Na primeira parte da nossa expressão a gente está estabelecendo qual que é o teste lógico, o que ele deve validar. Portanto, o teste lógico aqui ele vai ter que avaliar se aquele número ele é maior do que 999.999. Se esse valor for verdadeiro, se essa lógica for verdadeira, né, o que ele vai fazer? Ele vai inserir para a gente esse símbolo monetário, né, que é o R maiúsculo e o cifrão depois. E aqui você poderia colocar só o cifrão, ou você poderia escolher o formato americano, né, para colocar um dólar, ou o euro, ou qualquer código que você quiser. Ou também não é necessário isso aqui, né, a menos que você esteja trabalhando com valores monetários, você vai inserir. Se não for valor monetário, não precisa, pode inserir só
o número, né, que é a próxima parte aqui da expressão. Se aquela lógica for verdadeira, ele vai inserir, né, esse código monetário, ele vai arredondar para a gente aquele valor na segunda casa após a vírgula e ele vai acrescentar um M após esse número. Por que o M? Né? Porque eu sei que aquele número se trata de um número que está na casa dos milhões, então eu vou precisar fazer a leitura daquele número sempre multiplicando por 1 milhão. Caso contrário, por isso que a gente tem que inserir o ponto e vírgula, tal como lá na função C. Caso essa lógica não seja verdadeira, né, ele vai inserir também para a gente esse símbolo de unidade monetária, vai arredondar na segunda casa após a vírgula e vai acrescentar o K após o número para que eu saiba que esse número é um número que está na casa dos milhares. E agora, um dos pontos de atenção que você tem que ter quando você for escrever, né, códigos nos quais você vai abreviar grandes números para números menores. É na quantidade de pontos que você insere aqui dentro da sua expressão. Verifique que nesse exemplo a gente tem, para o primeiro caso aqui, 2 pontos. Né? O que esses 2 pontos fazem? Cada ponto desse, ele vai deslocar a vírgula do local original 3 casas para a esquerda. Portanto, eu tenho 2 pontos aqui para abreviar um número complexo para milhão. Ele vai deslocar a vírgula, então, 3 casas, mais 3 casas, 6 casas. Eu vou exemplificar melhor aqui para você entender como é que funciona. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 1 milhão. 1 milhão ele tem 6 zeros. Vou até aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte para você conseguir entender melhor aqui. Beleza. Eu tenho aqui, né, 1 milhão. Esse número é um número inteiro, mas pelo fato dele ser um número inteiro não quer dizer que ele não tem uma vírgula em algum lugar dele. A vírgula, ela existe. Onde está localizada essa vírgula nesse momento? Ela está localizada bem aqui, por mais que não consigamos vê-la, porque, né, o que tem após a vírgula é 0. Então, se a gente tem o 0 após a vírgula, esse 0 não precisa ser exibido. A menos que eu queira, né, que eu faça questão de exibir, né, 0 após a vírgula. Eu vou deixar esse 0 aqui para ficar melhor exemplificado. No caso daquele nosso código de formatação que eu inseri 2 pontos, o primeiro ponto ele vai tirar a vírgula daqui, dessa posição original que ela está, e ele vai primeiramente deslocá-la aqui para essa posição. Portanto, se eu tivesse apenas um ponto lá no meu código de formatação, esse número seria representado por 1000. Vou tentar desenhar aqui o mais bonito possível. 1000M, né? Ou 1 milhão. Como eu inseri um segundo ponto, né, lá no nosso código de formatação, ele vai deslocar novamente a vírgula aqui para a direita. E essa vírgula vai sair daqui desse local e vai vir aqui, né, para essa posição. Por isso que esse número que está sendo exibido aqui na nossa célula B12, né, que é 1 milhão, a vírgula está imediatamente após o primeiro algarismo significativo. E no caso de uma unidade de milhar, né, como no caso do 650, verifique. Lá no nosso código, eu vou abrir aqui, Ctrl 1, e vou verificar. Aqui no nosso código, no caso, eu coloquei um ponto, porque eu queria que ele deslocasse, né, a vírgula deslocasse apenas 3 casas para a direita. Se eu colocar mais um ponto aqui, ele vai dar um erro, né? Ele vai mostrar como se fosse um 0, porque ele vai deslocar de novo mais 3 casas para a esquerda e 3 casas para a esquerda não tem nada. Por isso que aqui eu preciso colocar apenas um ponto, no caso de abreviar para uma unidade de milhar. Então, o que ele fez? Ele pegou a vírgula originalmente dessa posição, ele deslocou, né, 3 casas para a esquerda do meu valor, inseriu essa vírgula aqui e inseriu um 0,65K, que é o mesmo que 0,65
vezes 1000, que resulta em 650. Portanto, só retificando aqui, esse segundo ponto aqui, no caso, para a formatação para milhares, está incorreto. Só essa pequena retificação aí. E agora você deve perguntar, né? Mas esse tipo de abreviação, ele se restringe apenas a unidades de milhares e a unidade de milhões? Na verdade, não. Você pode também abreviar números ainda maiores, né? Você pode abreviar números na casa dos bilhões e na casa dos trilhões ou assim sucessivamente. Mas isso, né, para não deixar esse vídeo mais extenso e complicar ainda mais a absorção do seu conteúdo, pode ser tema para uma próxima aula aqui no canal, desde que você comente aqui embaixo: eu gostaria de ver como abreviar números que estão na ordem dos bilhões no Excel. E se você quer aprender mais sobre Excel para se destacar de verdade e se tornar referência no mercado de trabalho de uma forma lógica e totalmente estruturada ali, que vai te garantir um aprendizado linear, não deixe de conhecer o meu treinamento online Excel primordial. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, depois você clica e confere. É menos de 2 pizzas aí por mês, beleza, galera? E eu espero que você tenha conseguido absorver o máximo de conhecimento aqui que eu me propus a trazer durante esse vídeo. E se eu tiver obtido o êxito nessa minha missão, deixe um like aqui nesse vídeo, compartilhe com um amigo e deixe um comentário aqui embaixo para fortalecer esse canal, para me ajudar a levar esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas todas as semanas, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Falou!